Era uma noite de inverno fria e silenciosa. O relógio marcava 8 horas da noite do dia 10 de julho de 1956, quando o caminhoneiro Jacob Teapot e seu ajudante Jonas cruzavam a estrada do Germano, um trecho estreito e pouco movimentado próximo a Santana de Parnaíba, em São Paulo. Estavam próximos a um local conhecido como Porto do Cimento. Estavam ali para entregar uma carga de pedras. A estrada estava escura, só as luzes dos faróis do caminhão rasgavam a escuridão, revelando por instantes o caminho à frente. Era uma rota quase deserta. Ao se aproximarem da ponte do quilômetro 38, Jacob reduziu a marcha. Abaixo deles, as águas do rio Tietê corriam lentas, represadas pela usina hidrelétrica da Light. O caminhão então parou. Jacob desligou o motor, abriu a porta e pediu a Jonas que descesse até a margem do rio para buscar um pouco de água para o radiador. Naquele tempo, os motores dos caminhões não contavam com sistemas modernos de resfriamento. Era comum que os motoristas precisassem completar o nível de água durante as viagens. Um cuidado simples, mas essencial. Jonas pegou o recipiente, desceu sem hesitar e seguiu pela trilha que levava até a represa. O breu era quase total, mas ele estava acostumado com aquele tipo de tarefa. Poucos minutos depois, o silêncio da noite foi interrompido pelos passos apressados de Jonas voltando. Ele estava pálido, com os olhos arregalados e respirava de forma trêmula. Jacob percebeu de cara que havia algo errado e, preocupado, questionou Jonas sobre o que estava acontecendo. Sem rodeios, Jonas explicou. Havia um corpo, terrivelmente mutilado, flutuando nas águas escuras da represa, na margem oposta àquela em que havia descido. Naquela noite fria de julho, a viagem que começou como tantas outras se transformaria em algo que nenhum dos dois homens jamais esqueceria. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e voltei de férias, crimezeiros! Estou aqui. A minha voz, como vocês podem perceber, não estava muito afim de voltar de férias. Ela falou, não, obrigada, vou ficar por aqui mesmo. Eu fiquei doente nessa minha última semana de férias. A minha voz sumiu por completo, eu fiquei desesperada, né? Mas tô aqui, ela tá semi-presente a minha voz, e o Luigi Calistrato, o editor, vai me ajudar a fazer essa voz ficar decente pra vocês, tá? Porque eu tenho uma história pra contar. Essa história de hoje, coincidentemente, não foi planejado, mas tem tudo a ver com o meme que tá rolando da Elise Matsunaga. Eu tô vendo várias postagens de pessoas falando muito sobre ela, a esquartejadora do marido, marido abusivo. E hoje eu vou vir aqui contar pra vocês um caso que aconteceu muito antes. Esse é o caso, é tipo uma Elise Matsunaga da Casa Verde. O caso ficou bastante conhecido como a esquartejadora da Casa Verde. Ele é um caso muito pouco falado. Eu não conhecia assim pelas indicações de vocês e assim, é muito bizarro e é bem nessa pegada desse meme. Esse daqui é um caso antigo dos anos 50, aconteceu em São Paulo. É um crime passional que se passou entre uma dedicada dona de casa, que parecia viver uma rotina como a de tantas outras donas de casa da época, mas por trás das paredes de sua modesta residência havia um casamento turbulento, marcado por conflitos e muitos segredos. Numa noite fria de inverno, algo acontece e o que parecia ser apenas mais uma briga doméstica se transforma em um crime chocante. O caso mobilizou investigadores, dividiu a opinião pública e estampou as manchetes dos jornais por anos. E o julgamento? Talvez seja a parte mais surpreendente dessa história. É a mais revoltante também. Teve muitas reviravoltas, mas não vou dar spoilers. Esse caso foi sugerido pela crimiseira Pamela Fernandes. Muito obrigada por enviar essa indicação de caso, que encaixou certinho com uma temática que a gente está falando muito atualmente. Antes de ir para a história, não deixe de seguir a gente aí na plataforma onde você está ouvindo. Ative as notificações para não perder nenhum episódio novo. A gente está de volta nessas férias. A gente vai ter episódios extras esse mês, tá? Novembro, minha gente, vai ter 4 episódios. Então ative as notificações para saber quando eles serão lançados. Vai ter esse de hoje, vai ter um na semana que vem, que é um Dona Café entrevista extremamente especial com um convidado que não teve como. Eu tinha ele muito na gravação, porque eu sou muito fã. Depois a gente tem mais um episódio,
um caso também bastante chocante de uma mulher assassina envenenadora. E aí, pra fechar o mês, a gente tem o nosso episódio exclusivo para apoiadores, que será de um caso que os próprios apoiadores escolheram. Então vocês sabem que vem coisa boa por aí. Então é isso, ativa aí as notificações. E se você puder também, deixe a sua avaliação aí na plataforma onde você escuta. Parece pouca coisa, mas pra Dona Café aqui e toda a equipe, isso é tudo e ajuda bastante. E se você gosta muito, mas muito dos nossos episódios aqui no Café com Crime, saiba que você pode escutar ainda mais episódios. Todo mês eu lanço um episódio exclusivo para os apoiadores do podcast. E você pode ter acesso também. Basta apoiar pela Apoia-se ou Orelo. Eu vou deixar o link das nossas campanhas de apoio na descrição deste episódio. Ao apoiar, você já ganha acesso imediato a mais de 40 episódios exclusivos para apoiadores, além de entrar para o nosso grupo de crimezeiros no WhatsApp, dependendo da categoria de apoio que você tem. Super obrigada a todos os apoiadores. De verdade, vocês fazem esse podcast existir. E último aviso, alerta de caneca na área. Se você sempre quis uma caneca do Café com Crime, ou já quis vestir a camiseta de crimezeiro, esse é o seu momento. No site umapenca.com/café com crime, você pode comprar canecas, camisetas, bolsas do podcast, é tudo de bom. Eu vou deixar o link na descrição do episódio também. Quem sabe esse daí não é o presentinho perfeito para aquela pessoa que você sabe que ama o podcast. Lembrando que esse podcast faz uso de efeitos sonoros, então se puder, escute de fones de ouvido. E claro, vamos tratar de assuntos bastante delicados, como assassinato e violência doméstica. Então ouça a seu critério. E com isso, bora começar do começo? Às 8 da noite do dia 10 de julho de 1956, o caminheiro Jacob Teapot foi alertado por seu ajudante, Jonas, que havia um corpo no rio Tietê. Sem saber se Jonas estava de brincadeira ou se tinha visto coisas, Jacob decidiu percorrer o mesmo caminho feito por seu ajudante para confirmar a veracidade do que havia escutado. Para o seu horror, não tinha nada de brincadeira no relato de Jonas. O caminhoneiro deu de cara com uma cena de horror às margens do rio. Um corpo terrivelmente mutilado flutuava nas águas escuras. A dupla não perdeu tempo, tinham que sair dali e denunciar aquele crime. Eles voltaram para a estrada, embarcaram novamente no caminhão e retornaram a Santana de Parnaíba. Quando chegou, Jacob estacionou em frente à delegacia da cidade, onde foi atendido pelo delegado Rodolfo de Carvalho Coelho e teve o seu depoimento tomado pelo escrivão Inocêncio Herbella. Depois de ser ouvido, o motorista retornou ao Porto do Cimento, dessa vez acompanhado com a equipe de polícia do município para apontar com exatidão o lugar onde o corpo estava. Apesar da falta de iluminação, a cena que encontraram chocou até os agentes policiais mais experientes. Quando o cadáver foi retirado da água, os agentes constataram que os ferimentos eram ainda piores do que imaginavam. Era o corpo de um homem desconhecido, vestido com uma camisa azul, mas a cabeça e as pernas haviam sido totalmente seccionadas. Pelo estado do corpo, acreditavam que a vítima havia sido assassinada pelo menos 4 dias antes de sua localização. Mas mesmo com o avançado estado de decomposição e da falta de pele nos membros, foi possível constatar que não havia nenhuma calosidade nas mãos e suas unhas estavam aparadas e polidas. Certamente aquele homem não ganhava vida com serviços braçais. Nos pilares do pontilhão onde os restos mortais foram encontrados, havia ligeiras manchas de sangue e resíduos que se assemelhavam a restos de carne. Porém, pela violência empregada contra a vítima, os peritos esperavam encontrar maior quantidade de sangue, fato que os levou a acreditar que o crime não havia sido praticado no local. Havia também a possibilidade de que uma chuva forte tivesse lavado o sangue deixado pela mutilação do corpo. Mas era um período de estiagem e não havia registro de precipitação na região nos últimos dias. O Dr. Rodolfo sabia que não dispunha da estrutura necessária, em sua pequena cidade, para tocar as investigações. Por isso, ele decidiu que o melhor era repassar o caso para a Delegacia de Segurança Pessoal da capital paulista, liderada por João Leite Sobrinho. Ele sim contava com uma equipe melhor preparada e com as ferramentas necessárias para prosseguir com o trabalho. O corpo, ou o que havia dele, foi recolhido para o gabinete médico-legal no Araçá para a realização da autópsia e para uma tentativa de identificação, o que, na verdade, tornou-se uma questão de honra para todos os envolvidos na investigação, dada a violência praticada contra a vítima. Era preciso descobrir quem era aquele homem e por que havia sido morto de maneira tão cruel, com tamanha carga de ódio.
Assim que os trabalhos começaram, os peritos julgaram ser impossível concluir qualquer possibilidade de identificação. As matérias da época citam que as luvas das mãos foram retiradas. Nas nossas pesquisas, nós encontramos que esse é um termo utilizado para se referir ao descolamento da pele das mãos pela decomposição ou pela submersão do cadáver em água, mas que é um fenômeno que também poderia ter sido provocado pelo assassino com o uso de algum produto químico utilizado exatamente para dificultar a identificação. Ou seja, a falta de impressões digitais pode ter sido causada propositalmente pelo autor do crime, que sabia exatamente o que estava fazendo e talvez julgasse ter cometido o crime perfeito. Só não contavam com o empenho da equipe, que mesmo diante do desafio de identificar aquele homem, não desistiram. Sem condições de trabalhar com a epiderme, os legistas focaram na derme, a segunda camada da pele, que conservou alguns traços das impressões digitais daquele cadáver. Era material suficiente para que os papiloscopistas, os profissionais responsáveis por analisar e comparar as impressões, pudessem trabalhar. Um trabalho que a imprensa classificou como novelesco. E eu sou obrigada a concordar, porque nós estamos falando de uma época, anos 50, gente, não havia a tecnologia que nós temos hoje. Foi um serviço totalmente manual e que, apesar de todas as dificuldades, obteve êxito. Mas o que fizeram afinal? Bem, com uma paciência santa, eles reconstruíram o que conseguiram das impressões digitais do cadáver. Em seguida, iniciaram a cansativa tarefa de comparar os dados com as fichas dos cidadãos de São Paulo, uma a uma, manualmente. O trabalho parecia não ter fim, até que finalmente surgiu uma correspondência. Foram exatamente 82 horas até que aquele corpo sem identidade ganhasse um nome. José Alves, 32 anos, morador do bairro da Casa Verde. Na manhã do dia 13 de julho, a polícia bateu na porta de uma casa localizada na estrada da Casa Verde, atual Avenida Casa Verde, em São Paulo. Era o número 1567, onde José Alves vivia com a esposa Florinda Marques Alves, conhecida na vizinhança como Flora. A equipe deu de cara com uma residência modesta, de apenas 2 cômodos, com uma simpática varanda repleta de samambaias e um pequeno jardim. A casa estava fechada. Decidiram então esperar o tempo que fosse preciso até que alguém aparecesse naquele imóvel. Não demorou muito até que Flora chegasse. Ela ficou surpresa com a visita dos agentes, mas os cumprimentou e permitiu a entrada no imóvel para que pudessem conversar sobre o seu marido José. A organização da casa chamou a atenção dos investigadores. As panelas impecavelmente areadas e os panos de prato limpos pendurados ao lado de vasos de flores indicavam que ali vivia uma dona de casa exemplar e caprichosa. Sentados na pequena cozinha de Florinda e sem muitas explicações, os investigadores perguntaram sobre seu marido. Sem hesitar, ela respondeu que ele havia ido para o interior do estado atrás de um bom negócio. José era motorista, lhe haviam oferecido um carro por 100 mil cruzeiros. E lá foi ele. Os agentes não se convenceram com as respostas dadas, mas sem nada que pudesse comprovar o envolvimento de Flora com o cadáver encontrado no Tietê, decidiram ir embora e continuar investigando o caso antes de retornarem. Naquele dia, nada de relevante foi levantado, e sem alternativas, decidiram retornar à casinha da Estrada Casa Verde na manhã seguinte, onde foram novamente recebidos pela esposa de José. Depois de um breve bate-papo, os policiais a convidaram para prestar informações sobre o paradeiro do marido na delegacia. Eles queriam formalizar em um depoimento a versão apresentada por Flora no dia anterior. Ela aceitou acompanhá-los e embarcou na viatura. Durante a curta viagem, talvez em uma estratégia dos investigadores, disseram a ela os motivos das visitas e da insistência em descobrir o paradeiro de José Alves. Eles contaram da localização do corpo e que as impressões digitais do cadáver apontavam para o esposo de Flora, que, segundo ela, estava viajando a negócios. Se a sua versão pudesse ser confirmada, eles recomeçariam tudo do zero. Mas se aquele cadáver realmente pertencesse ao seu marido, uma investigação sobre o assassinato seria iniciada e o depoimento de Flora seria de extrema importância para levá-los à autoria do crime. Diante de toda a explicação da polícia e sem derrubar uma lágrima sequer, Flora abaixou a cabeça e não relutou em contar a sua versão real sobre o que havia acontecido. Alegando legítima defesa, ela confessou o assassinato e ainda apontou 2 cúmplices: a sua irmã, Maria de Oliveira,
e o seu amante, um homem de origem libanesa chamado Krikor Zeitounian. Mas Flora garantiu, ela só matou para não morrer. Florinda e José se conheceram em meados de 1945 e se casaram pouco tempo depois. A paixão arrebatadora entre a jovem de 22 anos e o rapaz de 23 durou apenas o primeiro mês do casamento, período em que José se mostrou um companheiro exemplar. Aos poucos, ele abandonou a sua responsabilidade como chefe de família, tornou-se viciado em bebida alcoólica e deixou de sustentar a casa. Vendo tudo faltar e com medo de passar fome, Florinda sentiu a necessidade de trabalhar e tornou-se a provedora do lar. Por 2 anos, ela trabalhou como guarda-chuveira em uma fábrica do Bom Retiro, um emprego que lhe permitia continuar cuidando da casa, pelo menos até engravidar. Em 1947, nascia Jorginho, único filho do casal, que ao invés de trazer maturidade para José e paz para a família, plantou a semente da dúvida na cabeça do marido. É que por conta do seu vício, José já havia rompido com os deveres e responsabilidades afetivas no seu casamento. Lê-se, ele passou a trair a mulher. E quem trai, sempre tem medo que está sendo traído. José não acreditava que o bebê fosse dele, acusava a esposa de infidelidade. E isso não era algo que Florinda escutava calada, não. Era um absurdo que deu início a muitas brigas, discussões e um clima nada amistoso que dominou aquela casa tão charmosa na estrada da Casa Verde. Agora, com um bebê para criar, deixar o trabalho não era uma opção. Florinda precisava prover o melhor para o seu filho, já que não podia contar com José para absolutamente nada. Ele dizia trabalhar como motorista, mas o dinheiro a Flora nunca via. O que ele ganhava ficava na rua. Montar a estrutura dos guarda-chuvas em casa era algo bastante cansativo, mas pelo menos Florinda conseguia cuidar do filho ao mesmo tempo. E claro que Jorginho era sua prioridade. Assim, a Flora começa, lá na década de 40, o seu home office. Agora, era uma dificuldade assim, tremenda, porque além de fabricar guarda-chuvas em casa, ela cuidava das tarefas domésticas e lidava com a privação de sono que vem de brinde com um filho recém-nascido. Flora ainda enfrentava as violências físicas e psicológicas cometidas contra ela por seu marido. Isso tudo, ela aguentava. E não devia, né, gente? Ninguém deveria, vamos ser bem claras aqui sobre isso. Mas o que ela não tolerava era o desprezo de José pelo próprio filho. Isso era algo que a atingia em cheio e era sempre o estopim para que novos desentendimentos acontecessem. E para completar essa situação que já estava péssima, mas sempre dá para piorar, sempre que a Florinda pedia ajuda para comprar comida ou algo que o filho precisasse, o José esbravejava e dizia para ela vender o próprio corpo para que não faltasse carne na mesa e para que Jorginho tivesse suas necessidades básicas atendidas. De acordo com o livro Crimes Famosos, escrito pelo advogado Paulo José da Costa Júnior, José muitas vezes dizia para a Florinda: "Se eu tivesse um corpo como o seu, conseguiria muito dinheiro na rua." Absolutamente nada nesse mundo justifica um marido dizer isso para a mulher. Principalmente para ela, que estava basicamente sustentando 2 crianças, o filho e o marido. O pior de tudo é ver como, até mesmo o seu advogado e outros homens ao seu redor tratavam a Florinda apenas como isso, um corpo bonito. E por que eu digo isso do advogado e dos outros homens? É porque, em seu livro, esse mesmo Crimes Famosos, o Dr. Paulo, que foi advogado de Florinda, a descreve da seguinte forma: Florinda era bonita e serena, 1,70 de altura, dotada de um lindo corpo moreno jambo, cabelos pretos, lisos e fartos. Um sorriso meigo nos lábios carnudos, um nariz aquilino, olhos penetrantes e francos completavam-lhe o perfil. É um absurdo atrás do outro, Quando um homem enxerga uma mulher como um corpo, sabe o que é muito, muito fácil de acontecer? Violência física. Afinal, é um corpo que lhe pertence, e ele, como homem, pode fazer o que quiser com isso. E assim, Florinda aguentava calada todas as violências que sofria quando as coisas não saíam conforme José queria. E como eu já disse, é um absurdo atrás do outro, se prepara para mais um motivo para esfregar a louça aí com raiva. Além dos espancamentos, Florinda contraiu doenças sexualmente transmissíveis em 2 oportunidades, graças aos casos extraconjugais mantidos pelo seu marido, enquanto ela estava em casa cuidando de tudo.
Florinda estava chegando ao seu limite. E, meu Deus, o limite dela era até que longo, né? Porque o meu já acabou faz tempo. Já acabou lá no começo desse episódio. Mas ela estava chegando no seu limite, ela precisava sair daquele relacionamento, daquela situação. E foi quando, em 1953, ou seja, 6 anos do nascimento de seu filho, ela conheceu o libanês Krikor Zeitounian. Os dois se encontraram entre as idas e vindas de Florinda ao bairro Bom Retiro, onde ela sempre ia para retirar e entregar as estruturas dos guarda-chuvas que ela produzia em casa. Krikor era um chofer de táxi que atendia aquela região com o seu Chevrolet. E assim, enquanto os dois lutavam para fazer o seu pé de meia e ter uma vida melhor, eles se conheceram e se apaixonaram. É importante destacar que Florinda não era uma mulher de mentir e esconder segredos do marido. O seu envolvimento com Krikor era de conhecimento de José. Por sinal, o José não só sabia de Krikor, como se beneficiava do dinheiro que o chofer dava para que Florinda pudesse pagar as contas da sua casa. Gente, sério, esse é o caso dos absurdos. Que falta de noção, né? O caso extraconjugal de Florinda passou a ser tão aberto que certo dia José chegou de surpresa em casa e viu o casal de amantes lá, curtindo juntos. Apesar de ser um homem violento, ele não disse nada. Ele virou-se no mais absoluto silêncio e deixou que o casal aproveitasse ali o seu momento junto sem nenhuma interferência. E claro, não foi por falta de interesses. No dia seguinte, ele limitou-se a indagar. Quanto é que o seu macho deixou para você? Flora nada respondeu. Jorginho, de 6 anos, estava presente e também permaneceu em silêncio na presença do pai, dando continuidade às brincadeiras com os seus carrinhos ao lado da mãe. E assim a vida seguiu, até 1956. Num domingo, dia 8 de julho, o dia transcorria com certa tranquilidade. Flora estava na cozinha preparando o almoço, enquanto José fazia barba no único banheiro da casa. E aí, do mais absoluto nada, José disse que a qualquer momento sumiria com Jorginho para acabar com aquela situação. Florinda ouviu aquilo incrédula. Como o próprio pai seria capaz de ameaçar o filho de 9 anos de morte? Para defendê-lo, ela retrucou com palavras ásperas, e José deixou o banheiro violentamente para investir contra ela, usando a mesma gilete com a qual se barbeava. Se vendo encurralada por um homem agressivo, portando uma arma branca e maior que ela, Florinda usou do seu reflexo para reagir. Em uma prateleira acima da pia da cozinha havia um martelo, e foi com ele que ela desferiu o primeiro golpe contra a cabeça do marido. José caiu de joelhos diante dela, apoiando-se na pia com a mão que restava livre, deixando cair a navalha no chão. Mas vocês acham que ele baixou a bola? Não. José olhou bem fundo nos olhos de Florinda e disse que quando se levantasse, acabaria de vez com ela e com Jorginho. Florinda não quis pagar para ver e desferiu outras marteladas na cabeça de José. 2, 3, 4... Foram 5 no total. E ele caiu no chão da cozinha, sem vida. Infelizmente, Jorginho foi testemunha de tudo isso. Assistia a essa violência extrema, imóvel, ali na sala da casa. Se ele sentiu vontade de chorar, não sabemos. Mas nenhuma lágrima rolou de seus pequenos olhos castanhos. Já Florinda estava em choque. Momentos antes, ela não poderia imaginar que se tornaria uma assassina. De acordo com a primeira versão dada para a polícia por Flora, em seguida ela pegou Jorginho pela mão, trancou a casa e foi até a casa de sua mãe, onde morava também a sua irmã, Maria. Flora estava desesperada. Ainda nutria a esperança de que José pudesse estar vivo, apesar de gravemente ferido, e implorou para que a irmã, que era enfermeira, voltasse com ela para casa, para que pudessem comprovar que ele estava no mesmo local onde havia deixado. Ao mesmo tempo que Florinda parecia não querer que José estivesse morto, ela não queria ser uma assassina, ela também não queria chegar em casa e ver que o corpo não estava lá. José com certeza cumpriria sua promessa de acabar com ela e Jorginho, caso estivesse vivo. Maria topou ir até o local ajudar a sua irmã e checar se o marido ainda estava com vida. Mas no meio do caminho, ela acabou desistindo. Florinda voltou sozinha e, ao olhar pela janela da cozinha, pois estava com medo de entrar na casa, ela constatou que o marido permanecia no mesmo lugar. A verdade afundou com peso em seu peito. Ela havia matado o marido. Naquela noite, Florinda e Jorginho dormiram na casa de sua mãe. Era preciso descansar, colocar as ideias no lugar e decidir o que seria feito do cadáver de José.
Derry, no Maine, é uma cidade que guarda mais segredos do que gente. O medo parece fazer parte da paisagem, e é lá onde uma das histórias mais aterrorizantes já criadas aconteceu. Desde os anos 60, crianças desaparecem em Derry, enquanto manifestações de outro mundo aparecem. Pessoas locais juram ver o impossível, e quem ousa investigar descobre que o mal em Derry é antigo. Na verdade, sempre esteve lá. A nova série da HBO It, Bem-vindos a Derry, volta às origens do terror de Stephen King para revelar como tudo começou. Muito antes de Pennywise e o palhaço assassino, a cidade já escondia outros segredos e outros crimes. A trama mistura medo, trauma e o lado mais sombrio da mente humana. Se você gosta de mistérios, de entender por que as pessoas fazem o que fazem e de descobrir o que há por trás do medo, essa precisa ser sua próxima investigação. It, Bem-vindos a Derry é a nova série original HBO e já está disponível na HBO Max, com novos episódios todos os domingos. Antes de voltar para a história, eu quero investigar outro tipo de mistério com vocês. Como fazer uma mala leve, prática e com roupas que realmente funcionam. O fim de ano tá chegando com aquelas viagens de Natal e Ano Novo e eu já tô pensando na minha mala sim. Porque, sinceramente, eu sempre levo coisa demais. Eu não uso nem metade. E a outra metade chega toda amassada. Mas esse caso foi resolvido quando eu comecei a montar os meus looks com a Tech T-shirt da Insider. É uma blusa leve, anti-odor e vai da mala pro aeroporto sem amassar. É roupa inteligente de verdade. E o timing não podia ser melhor. Essa é a Black Friday mais potente da história da Insider. Somando os descontos do site com o meu cupom Café com Crime, dá pra garantir até 50% off em várias peças. E não para por aí. Quem entra pro canal de WhatsApp da Insider pega várias flash promos. Descontos ainda maiores por tempo super limitado. Não fica aí de bobeira. É hora de ser inteligente como as roupas da Insider. O link pra loja já com o meu desconto aplicado está na descrição deste episódio. Assim, o mistério da mala perfeita de viagem fica resolvido. E a gente pode voltar pro nosso True Crime. Na manhã de segunda-feira, Florinda retornou para a residência decidida a dar um fim com qualquer vestígio do assassinato. De lá, ela pegou um táxi e foi para a rua Santa Ifigênia, onde desembolsou 445 cruzeiros para comprar uma mala grande, de aproximadamente 1,5 metro de comprimento, que ela julgava ser do tamanho suficiente para esconder o corpo do marido. No mesmo carro que foi, ela voltou até a sua casa, mas ela não teve coragem de entrar. A mala, enorme e nada discreta, a Florinda deixou na varanda antes de retornar para a casa da mãe para pensar em como desapareceria com José. Por volta das 3 da tarde, deixou a residência dos pais ao lado de Jorginho e tomou um ônibus até o Alto da Lapa. Depois pegou um outro táxi até o bairro de Presidente Altino, em Osasco, onde o seu amante vivia. Cricor, que também era casado, combinou com Florinda que sempre que fosse preciso manter contato, que ela enviasse um bilhete assinado por José para que a esposa dele não desconfiasse de nada. E assim Florinda o fez. Afinal, ela realmente precisava de um favorzão. Quem bateu na porta de Cricor foi Jorginho. Ele entregou o recado da mãe pedindo que a encontrasse imediatamente. O chofer deu uma desculpa qualquer para sua mulher e seguiu com a criança ao encontro da amante. Florinda estava visivelmente nervosa e Cricor perguntou no que poderia ajudar. Ele imaginou que fosse algum problema relacionado ao marido, era algo comum, né, que sempre acontecia no relacionamento de Florinda e de José, e ele se colocou à disposição para ajudar. Só que assim, ele jamais imaginava o que ela falaria dessa vez, né? Não era como das outras vezes que ele havia visto a amada naquele estado. Aliás, ele já tinha aconselhado a Florinda diversas vezes a deixar o José para viver em paz ao lado do filho, porque a Florinda, afinal das contas, ela era independente, financeiramente independente de tudo. E o Cricor, ele já tinha dito para ela que poderia ajudar com as despesas dela também. Mas, né? Estamos falando dos anos 50. Se ainda hoje as mulheres têm dificuldade em deixar esse tipo de relacionamento, imagina só como não eram as coisas há 70 anos. Enfim, a Florinda ali naquele momento, ela se afastou de Jorginho, puxou o amante meio de canto e contou tudo o que tinha acontecido no final de semana. O chofer, sempre tão contido,
Dessa vez ele se alterou, dizendo que a amante poderia ter se livrado do inferno em que vivia sem que para isso tivesse que matar o marido. As coisas definitivamente não precisavam ter chegado a esse ponto, mas como não havia mais nada o que pudesse ser feito, não tinha como voltar atrás e desmartelar a cabeça de José, o Crícor aceitou ajudá-la na desova do corpo. O amante pegou seu Chevrolet e dirigiu-se até a capital paulista, ao lado de Florinda e Jorginho. O menino foi deixado na casa da avó, e no caminho até a estrada da Casa Verde, a Flora explicou o seu plano de colocar o corpo na mala e jogá-lo no rio. Não seria difícil justificar a ausência do marido para os vizinhos, já que ele era omisso, violento e passava dias e dias fora de casa. Ninguém duvidaria se Flora dissesse que José caiu no mundo, deixando-a para trás com o menino. Então, parecia ser o plano perfeito. Para não chamar a atenção dos vizinhos, Florinda deixou o carro do amante alguns quarteirões antes e foi andando até a sua casa. Crícor chegou pouco depois e entrou sem ser visto, carregando consigo um recipiente com soda cáustica. Já haviam passado 24 horas da morte. O corpo estava rígido e não foi difícil perceber que não seria possível encaixar José em uma mala, por maior que ela fosse. Depois de pensarem em algumas possibilidades, decidiram cortá-lo com um serrote. O amante sugeriu retirar as roupas de José antes que iniciassem o desmembramento da vítima. Primeiro, ele cortou uma perna na altura dos joelhos, depois a outra e retirou também os pés. Tudo para que as partes coubessem perfeitamente em uma mala menor. Em seguida, tentaram colocar o tronco de José na mala maior, mas a cabeça ficava para o lado de fora. Para resolver essa questão, tentaram serrá-lo ao meio, mas o cheiro era insuportável, gente. Aquele cheiro que exalava daquele corte foi o suficiente para que desistissem dessa ideia e partissem para o plano B, que consistia em cortar por completo a cabeça do marido de Flora. Sem a cabeça, o tronco coube perfeitamente dentro da mala e o crânio foi colocado junto com as pernas na mala menor. Antes da mala maior ser fechada, Crícor mergulhou as mãos de José em um recipiente com soda cáustica. A intenção era queimar as impressões digitais e dificultar a identificação, caso o corpo fosse rapidamente encontrado. Com tudo devidamente empacotado, o casal colocou as duas malas no carro de Crícor e circulou pela cidade procurando o melhor lugar para desová-las. Escolheram 2 trechos do rio Tietê para essa missão. A primeira parada aconteceu na Ponte do Limão, em São Paulo. O Crícor estacionou o seu carro em cima da ponte e Flora deixou o veículo com a mala menor. Ali, ela a abriu e retirou de seu interior a cabeça e os membros inferiores de José, arremessando-as nas águas. Depois partiram rumo ao Jardim Piratininga, lá em Osasco, a cerca de 2 quilômetros da casa de Crícor, em um outro trecho do rio Tietê. E ali começaram algumas contradições nos relatos dos amantes. O libanês garantiu que Florinda transferiu o tronco de José para a mala menor durante o trajeto e que, sozinha, ela seguiu sobre uma ponte de madeira sustentada por 2 barris, de onde jogou o que havia restado do corpo de José. Porém, a Florinda contava outra versão. A mulher repreendeu o amante, implorando que ele contasse a verdade. Já ela mesma não teria força suficiente para carregar o peso do tronco do marido. Depois dessa bronca que ela deu no Crícor, ele obedeceu e acompanhou Florinda em suas declarações, confirmando ter sido ele sim o responsável pela desova do corpo de José. Com o serviço sujo concluído, Florinda e Crícor seguiram para um posto de combustíveis em Barueri, onde compraram gasolina para incendiar as malas usadas no transporte do corpo. Ali tiveram a certeza de que haviam cometido o crime perfeito. Eles só não contavam com a localização tão precoce do cadáver e com um trabalho primoroso da perícia. Depois de contar toda essa história, a assassina confessa mudou um pouco a narrativa e colocou Maria, a irmã, na cena do crime, afirmando que a irmã teria sido de grande ajuda no esquartejamento do seu marido e que, na verdade, a tinha procurado exatamente pelo seu conhecimento em anatomia, por ela ser enfermeira. A frieza de Florinda contando os detalhes era algo que chamava a atenção dos investigadores. Em nenhum momento ela demonstrava arrependimento pelo final trágico de seu casamento. Por vezes, ela era flagrada sorrindo de canto de boca enquanto explicava tudo o que havia se passado entre as 4 paredes de sua cozinha na Casa Verde. Junto das autoridades e Crícor, Flora percorreu sem problema algum todo o trajeto entre o bairro da Casa Verde e a cidade de Osasco para que as autoridades pudessem trabalhar numa reconstituição e procurar, claro, pelas partes do corpo de José que ainda não haviam sido encontradas. Porém, não tiveram êxito nessa missão.
Apenas uma semana após o homicídio, o pedaço de uma das pernas de José Alves foi encontrado. A cabeça e os outros membros jamais foram localizados. Um jornal da época chegou a publicar uma foto de José em vida com a seguinte legenda: "Esta cabeça continua desaparecida. É de José Alves, de 32 anos, assassinado e esquartejado." Mesmo com a autoria do crime praticamente esclarecida, muitas eram as dúvidas da investigação sobre a dinâmica do assassinato. Dúvidas que só foram esclarecidas no dia 18 de julho, quando Florinda pôde, enfim, reencontrar seu filho Jorginho. Pela primeira vez desde que confessou à polícia o assassinato de José, Florinda se emocionou, mas não pelas lembranças dolorosas daquele dia, e sim pelo abraço apertado que recebeu do filho após quase 10 dias de separação. O seu apoio era tudo o que precisava para encarar as consequências de cabeça erguida. Os policiais sabiam que Jorginho era testemunha ocular do crime, então aquela visita não seria um encontro comum, mas sim uma acareação promovida pela investigação para esclarecer alguns pontos. Mãe e filho foram colocados frente a frente em uma sala reservada na Delegacia de Segurança. Estavam presentes ali o delegado responsável pelos trabalhos, o doutor João Leite Sobrinho, e o investigador Grimaldi, que juntos conduziram o confronto entre as versões. Florinda permaneceu em silêncio, enquanto o menino respondia todas as perguntas feitas pelos policiais. Ele disse que não só assistiu ao crime, como poderia garantir que a mãe matou o seu pai sozinha. De acordo com Jorginho, Crícor e a tia Maria não haviam participado do esquartejamento em momento algum. A tia sabia da morte do seu cunhado e a sua participação se limitou a não notificar as autoridades sobre o crime. Já o amante de sua mãe, o libanês, ele entrou na história só depois que já estava tudo na mala e aquelas malas precisavam de um destino. Então, ele levou os restos mortais de seu pai lá para o Rio. Jorginho também foi uma peça-chave para confirmar a briga entre o pai e a mãe, as ameaças proferidas por José contra ele e Florinda. Isso tudo ajudando a dar credibilidade para a versão de Florinda de que ela havia agido em legítima defesa. Mas, de novo, o seu filho foi contundente ao afirmar que Florinda era a única responsável pela morte e pelo desmembramento do corpo com um serrote. Mas aí me surgiu essa dúvida, né? Qual é a intenção de Florinda em incriminar as duas únicas pessoas que lhe estenderam as mãos após o assassinato? A irmã e o amante, né? Pra que botar eles no meio da história ali se não tinha nada a ver? Essa é uma pergunta que eu acho que jamais saberemos a resposta. A Florinda em si, ela não estava nem conseguindo acreditar no que o filho estava dizendo. E ela o indagou. "Mas você viu isso, meu filho? Fale a verdade." E Jorginho respondeu: "Vi sim, mamãe. Falo a verdade. A senhora sabe que eu não minto." Isso foi o suficiente para que Florinda assumisse totalmente a responsabilidade pelo assassinato e esquartejamento de seu marido, reduzindo a participação do seu amante a apenas a compra da soda cáustica, né, usada ali nas digitais, e do serviço de chofer para desaparecer com os restos mortais de José. A sua irmã Maria foi inocentada de qualquer acusação. A prisão preventiva de Florinda Marques Alves foi decretada em 26 de julho de 1956, cerca de 20 dias depois do assassinato do marido. Ela foi detida e encaminhada ao setor feminino da velha casa de detenção da Avenida Tiradentes, que posteriormente ficou conhecido como o Presídio do Carandiru. Lá, a assassina dividiu uma cela com outras 3 detentas que se dividiam entre 2 beliches. Crícor também teve a sua prisão decretada após ser indiciado pelo crime de ocultação de cadáver, mas já era tarde. O chofer, que estava livre até então por ter pagado fiança, sumiu no mundo, deixando toda a responsabilidade do crime nas costas de sua amante. Sem dinheiro para pagar advogado, Florinda seguia atrás das grades e sem defesa. Para passar o tempo, ela tricotava e bordava ao lado das colegas em oficinas dentro da casa de detenção. Naquela época, o recém-formado advogado Paulo José da Costa Júnior costumava frequentar o presídio de 2 a 3 vezes por semana. O livre acesso era garantido pelo diretor Fernando José Fernandes, de quem era amigo próximo, e era graças ao passe livre que ele conhecia possíveis clientes. Era uma maneira de ganhar experiência e faturar uma graninha. Ele era amigo de várias vigilantes do presídio feminino e foi através de uma delas, conhecida como Dona Rosa, que o Dr. Paulo conheceu Florinda.
A vigilante se aproveitou da proximidade com o advogado e ela era muito amiga da Flora e acabou pedindo para que o profissional assumisse a sua defesa, sempre deixando claro que não havia condições financeiras para arcar com os honorários. O jovem advogado sabia que aquele era um caso com um grande potencial para alavancar a sua carreira e, para um iniciante como ele, tamanha repercussão compensaria o trabalho gratuito. Ele aceitou conversar com Florinda para entender melhor a sua situação, para só então tomar uma decisão final. Durante essa conversa com Florinda, ela sustentou a teoria da legítima defesa e contou todos os perrengues que passou nas mãos do marido, detalhando tudo, desde as dificuldades financeiras até as frequentes agressões físicas. Antes de decidir, o Dr. Paulo pediu para conversar com Jorginho também, que foi levado ao seu escritório pela sua avó. Do mesmo modo que fez na delegacia, o menino repassou toda a dinâmica do crime com riqueza de detalhes, repetindo cada ameaça proferida pelo pai contra a mãe e contra si. O amor que nutria pela mãe era nítido, mas era claro que mesmo presenciando as agressões contra Florinda, o Jorginho não apoiava o esquartejamento de José. Aquilo o feriu profundamente. O sofrimento ao qual foi submetido era desumano e comoveu o advogado, que após a entrevista com o menino, tomou a decisão de assumir a defesa de Florinda. Para se preparar para a defesa da ré, o Dr. Paulo tinha 2 pontos essenciais para trabalhar. Primeiro, ele queria anular a questão do adultério, até porque José tinha conhecimento do relacionamento entre Crícor e Florinda. E a segunda era jogar a culpa do esquartejamento em Maria. Sim, de acordo com o Dr. Paulo, a enfermeira realmente teve participação no desmembramento do cunhado, e o que fez Florinda voltar atrás em sua versão não foi o depoimento do filho, mas sim uma ordem dada por sua mãe. Para a matriarca, não era justo que Maria fosse indiciada, pois só participou do crime para ajudar a irmã. Florinda é quem deveria assumir toda a responsabilidade. A avó de Jorginho teria dito: "Não quero 2 filhas na cadeia, basta uma." A ordem foi acatada e a assassina assumiu toda a responsabilidade penal pelo esquartejamento, o que impediu que o advogado atribuísse a responsabilidade do desmembramento à sua irmã Maria. Coube ao Dr. Paulo, então, preparar a sua tese de defesa apelando para o emocional do júri. Os investigadores que desvendaram o caso e levaram Florinda até a delegacia foram arrolados como testemunhas de defesa, porque apesar do crime que estavam esclarecendo, não pouparam elogios à ré como dona de casa exemplar e mãe zelosa. Muito querida no bairro onde morava, a família de Florinda teve a ideia de recolher assinaturas para um abaixo-assinado que enaltecia as qualidades da ré como pessoa trabalhadora, mulher exemplar e boa mãe. Eles conseguiram 100 assinaturas. A acusação também teve a ideia de apresentar um abaixo-assinado, mas dessa vez para desqualificar Florinda. Eles conseguiram metade das assinaturas, mas o Dr. Paulo considerou um número bastante expressivo. Com a cara e a coragem, Dr. Paulo encarou o que viria ao lado de sua cliente. O julgamento foi marcado para o dia 9 de abril de 1958, começando pontualmente à 1 da tarde, e foi presidido pelo juiz Geraldo Gomes Correia. Depois que a acusação usou seu tempo regulamentar para tentar convencer os jurados que Florinda não agiu em legítima defesa, o Dr. Paulo deu início à defesa com a leitura do abaixo-assinado e do depoimento dos investigadores, que mostravam ali que Florinda era uma boa pessoa. Depois ele apresentou o laudo do esquartejamento, que evidenciava cortes tecnicamente adequados, que demonstravam que a autoria dos cortes eram da irmã Maria, que sequer foi indiciada. O advogado também criou uma narrativa bastante emocionante sobre o crime, contando sobre a vida conjugal, a falta de amor, descrevendo a cena da agressão que resultou na morte de José e colocando o filho do casal como principal testemunha de defesa da ré. O promotor tentou rebater os argumentos apresentados, mas não obteve êxito, e por 6-1, os jurados aceitaram a configuração da legítima defesa, absolvendo Florinda pelo assassinato, condenando-a a 2 anos de prisão apenas pela ocultação do cadáver. Toda essa reação do plenário comprovou que os presentes também compraram os argumentos da defesa, mas a imprensa estampou a seguinte manchete: 2 anos apenas para a esquartejadora. Florinda foi absolvida, mas um recurso a impediu de deixar o presídio. Seria necessário aguardar um novo julgamento atrás das grades.
Poucos dias após o julgamento de Florinda, talvez otimista por sua absolvição, Krikor decidiu se entregar à polícia. 2 anos após o crime, ele, que estava foragido, se apresentou com o seu advogado, o Dr. Alfredo Fará, na Delegacia de Vigilância e Captura para responder pelo seu delito. No período em que ficou foragido, o libanês deixou o estado de São Paulo. Krikor foi procurado por certo tempo, mas depois teve o seu mandado de prisão devolvido por não ter sido localizado pelos investigadores. Quando se sentiu seguro, retornou ao estado e passou a viver na Vila Morse, na zona oeste de São Paulo, com uma nova amante. Mas ele acabou denunciado e um novo mandado foi expedido contra ele. A polícia foi até o novo endereço, mas Krikor conseguiu se embrenhar num matagal e fugir. Porém, depois da absolvição de Florinda, o seu cúmplice decidiu se apresentar à polícia para responder ao processo, sendo conduzido para a casa de detenção, onde aguardou o julgamento por aproximadamente 1 ano. No dia 19 de maio de 1959, o motorista sentou-se no banco dos réus para responder pelo crime de ocultação de cadáver e acabou condenado a 2 anos de prisão pelo delito. A defesa tentou argumentar que Krikor agiu sob o domínio de forte emoção e que ignorou as consequências dos seus atos, mas os argumentos não convenceram os jurados. O motorista ganhou a liberdade em abril de 1960 e, até onde sabemos, ele nunca mais procurou por Florinda. Diferentemente de seu amante, o jovem Dr. Paulo se recusou a abandonar Flora. Quando registrou a sua primeira grande conquista pela absolvição de sua cliente, o advogado estava de malas prontas para estudar em Roma, na Itália. Ele foi aconselhado por outros profissionais mais experientes a abandonar o caso de Florinda e curtir a vida na Itália, mas ele se negou. Antes de embarcar para a Europa, ele recebeu um pullover de gola alta das mãos de sua cliente, que agora estava tricotando lá na cela, e ele se correspondeu com ela por 2 anos, se comprometendo a voltar para atuar em seu novo julgamento, marcado para 19 de dezembro de 1960. Dr. Paulo honrou a sua palavra e 2 anos e meio depois, ele voltou da Itália para liderar a defesa da acusada. E às vésperas do Natal de 1960, o caso da esquartejadora da Casa Verde voltou a ocupar os holofotes. A defesa sustentou a tese de legítima defesa, a mesma reconhecida por ocasião do primeiro julgamento. Mas dessa vez não pôde apelar para o abaixo-assinado com as assinaturas da vizinhança que atestavam a boa índole da ré. É que tais assinaturas foram recolhidas pela tia Carminha, parente do advogado que trabalhava em seu escritório e que também se sensibilizou com a história de Flora. Foi ela quem percorreu as ruas do bairro para conversar com os vizinhos, e sim, ela foi muito bem recebida pelos amigos e conhecidos de Florinda. O problema é que, na ausência de alguns moradores, a tia Carminha solicitava que alguém assinasse em nome da pessoa que não estava em casa. O Dr. Paulo acredita a atitude da tia a ingenuidade, mas a atitude daquela senhora trouxe graves consequências para Florinda no andamento do seu julgamento. As tentativas de comover os jurados com a história da mãe e dona de casa exemplar que reagiu a uma violência, dessa vez, não convenceram ninguém, e Florinda foi condenada a 10 anos de prisão por 5 votos. Para o advogado de defesa ficou o aprendizado e a certeza de que a absolvição de sua cliente havia sido fruto de um grande milagre, e que milagres não se repetem. A esquartejadora da Casa Verde ficou presa por 5 anos. A liberdade condicional veio no dia 20 de agosto de 1961 e ela era obrigada a cumprir alguns requisitos para que a progressão do regime fosse mantida, como se apresentar mensalmente no Conselho Penitenciário, arranjar um emprego, não deixar a cidade e não portar armas. Flora deixou a casa de detenção completamente perturbada com a situação de voltar à liberdade, mas ela não precisou nem gastar sola de sapato para tentar a ressocialização. O emprego ficou por conta de seu advogado. Dr. Paulo a levou para trabalhar como caseira de um sítio de sua propriedade em Carapicuíba. Ele não se arrependeu da contratação. Florinda era de fato muito caprichosa e desempenhava muito bem o seu papel. O problema é que Jorginho, agora um rapaz de 14 anos, não queria ficar longe da cidade grande, e a sua mãe, que já havia passado tempo demais longe do filho, decidiu voltar para a capital e largar o emprego em Carapicuíba. O advogado Paulo entendeu a situação e ficou de ajudá-la a se recolocar no mercado de trabalho, e de fato conseguiu.
E o que eu vou descrever a partir de agora me deixou extremamente incomodada. O absurdo do absurdo que esse caso sempre tem. Mas eu vou deixar as conclusões a cargo de cada um de vocês. Florinda foi contratada como governanta com um salário compensador por um amigo do Dr. Paulo. Ela foi contratada pelos seus dotes como dona de casa? Talvez. Mas em seu livro Crimes Famosos, onde narra alguns de seus casos mais emblemáticos, o advogado faz questão de destacar que esse tal amigo que a contratou nutria uma forte atração sexual por Florinda e que a julgava muito bonita. Este homem, que estava separado da esposa há pouco tempo, fez questão de oferecer também moradia para Florinda e Jorginho. Em seus devaneios sexuais, ele imaginava que por ter ficado 5 anos em abstinência sexual, porque ela estava presa, que a Florinda teria se transformado em um furacão na cama, e ele sonhava com o dia em que a tomaria em seus braços. Com apenas uma semana de trabalho, o novo patrão assediou Flora e conseguiu o que almejava desde o início. Mas Florinda estava longe de ser aquele furacão na cama que ele tanto idealizou. Na verdade, ela foi bastante fria e isso o frustrou demais. Desapontado com a performance de Flora na cama, ele ainda se achou no direito de questioná-la sobre a falta de paixão e ouviu como resposta que a Flora tinha se envolvido com a Dona Rosa na prisão, aquela mesma mulher que implorou para que o Dr. Paulo assumisse a defesa de Florinda. Ela era vigilante, carcereira ali da casa de detenção. E assim a Flora afirmou que ela não se interessava mais por homens. Eu fico na dúvida se esse envolvimento com a carcereira realmente aconteceu ou se Florinda inventou uma desculpa para escapar das investidas desse seu patrão. Vai saber, né? O que sei é que essa justificativa o convenceu sem que o seu ego fosse ferido. Afinal, ele era incapaz de oferecer o mesmo que outra mulher. E assim, os assédios cessaram. Florinda e Dr. Paulo mantiveram contato por alguns anos. Ela continuou visitando seu escritório semanalmente para bater papo e contar as coisas da vida. Quando não ia pessoalmente, fazia questão de manter contato por telefone, às vezes de São Paulo e outras de Laranjal Paulista, a sua cidade natal. Por vezes, ela se queixava de Jorginho. Infelizmente, o seu filho teve muitas dificuldades com os traumas deixados por ser testemunha do assassinato de seu pai e de ter uma mãe assassina. Ele não conseguiu lidar com esse trauma tão complexo, tão pesado. Eu acho que naquela época, a gente nem se falava em terapia. Imagina, nos 60, um homem fazer terapia. Então, ele não teve nenhum tipo de cuidado. E para afogar esse trauma, essas mágoas, essa tristeza toda da qual ele foi parte ali, testemunha daquele crime, ele acabou se envolvendo com drogas e se afastou da sua mãe. E isso doeu muito em Flora, claro, mas ela ainda tinha muito amor materno para dar e decidiu adotar uma menina e tentar aí preencher essa lacuna deixada pelo seu filho. Enfim, o contato de Florinda com o Dr. Paulo foi aos poucos cessando. Aquele vínculo semanal passou a ser quinzenal, depois mensal, até que Florinda desapareceu por completo sem dar mais notícias. O seu paradeiro se tornou um mistério para todos. Dr. Paulo, que aliás já faleceu, ele faleceu em 2015, ele acreditava que Florinda também pudesse ter morrido diante de tamanho silêncio. Mas é possível que ela tenha apenas refeito a sua vida ao lado da filha e decidido deixar a sua história de vida no lugar que lhe competia, no passado. E esse foi o caso da esquartejadora da Casa Verde. E eu admito que é difícil de encerrar essa história sem um certo desconforto. O que aconteceu ali dentro da casa de Flora e José não foi apenas um crime brutal, foi uma sucessão de decisões impensáveis, de gestos frios, de muita violência, um ciclo de violência muito complexo de lidar e também uma completa perda de humanidade. O caso da esquartejadora da Casa Verde nos deixa com uma sensação amarga, A de que quando a violência se torna parte do cotidiano, a razão se dissolve e o que sobra é o retrato mais cruel da fragilidade humana, a capacidade de destruir, de forma absurda, aquilo que um dia foi chamado de amor. E no final dessa história, apesar de José ter sido a única vítima fatal, Jorginho também pagou caro demais pelos crimes de seus pais. E eu sei que a gente tem aqui aquele paninho rosa na mão pronto para passar, enfim, com todos os comentários que tá rolando sobre Elise Matsunaga, que também esquartejou o marido. Assim, a gente sabe que a gente
esses ciclos de violência dentro das casas nos fazem justificar esse tipo de atitude. Mas eu, sinceramente, eu acho que nada justifica um crime assim, né? A gente consegue entender, com certeza, a gente entende que essa violência nos leva a esse ponto de matar ou morrer, legítima defesa, tudo isso a gente entende. Mas um crime continua sendo um crime, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Só tô esperando o paninho rosa de vocês. Mas é isso, crimezeiros. Eu espero que minha voz não tenha sido tão insuportável de escutar durante esse episódio. Eu tive que pausar muitas vezes pra tossir, pra tomar um chá quentinho de gengibre. Mas cheguei ao fim, depois de 1 hora. Amanhã, como sempre, quinta-feira, a gente volta ao nosso cronograma normal. Eu vou postar imagens do caso lá no Instagram, o @cafécomcrime, e também no Twitter e Facebook. Siga a gente nas redes sociais para não perder os conteúdos extras que rolam por lá e também de saber aí de todos os episódios novos que vão sair em novembro. É Black Friday até aqui no podcast, né? Não é só na Insider, aliás, usa meu cupom, gente, Black Friday da Insider, 50% off, mas também aqui Black Friday que tem episódio toda semana pra vocês aqui em novembro. E já que estamos falando de Black Friday em consumismo, comprinhas, não deixem de acessar a lojinha do Café com Crime, onde vocês podem comprar canecas, camisetas e bolsas do podcast. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. É o umapenca.com/café com crime. Eu volto com um novo episódio pra vocês na semana que vem. Sim, gente, quarta que vem tem episódio. Vai ser um episódio incrível de Dona Café Entrevista, o nosso formatinho de entrevista. Será que eu revelo pra vocês com quem eu falei? Será? Quem ficou até o final do episódio vai saber? Vou falar, gente. Eu tive uma conversa maravilhosa, incrível, com Chico Felitti. Ele que criou A Mulher da Casa Abandonada, O Ateliê, escreveu livro sobre o João de Deus. Ele agora tem uma nova audiosérie na Audible que chama Vítima da Moda. É uma história de arrepiar. E a gente falou tudo sobre esses crimes nessa entrevista. E eu vou postar pra vocês semana que vem. Fiquem ligados, ativem as notificações. Bom, gente, até a semana que vem. Não banquem machos escrotos, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Este episódio foi produzido, escrito e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com design de som de Luigi Calistrato, pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Diário da Noite de São Paulo, Correio Paulistano, Diário da Noite Rio de Janeiro, Correio da Manhã, Jornal Lavoura e Comércio, O Jornal, Revista O Mundo Ilustrado, Jornal Última Hora PR e o livro Crimes Famosos, de autoria do Dr. Paulo José da Costa Júnior.